Bem, vamos lá então, pessoal. Vamos começar o nosso evento de hoje, né, sobre atualidades, fazendo uma retrospectiva, vamos dizer assim, né, dos principais acontecimentos aí até mês de abril, né? E a ideia é justamente a gente criar esse hábito de, vamos ver, mensalmente, a cada bimestre, né? Renovar, porque afinal, atualidades é claro, né? Ele não vai fazer aquilo que aconteceu na véspera da prova, mas muitas vezes o desenrolar, né, o desfecho da história, né, ajuda a gente a entender, ajuda a gente, né, se preparar. Então, né, mesmo você que vai fazer uma prova, digamos, para agora, para maio, acho que é válido, porque afinal você consegue entender, né, o contexto em si da situação. Legal? E conosco hoje, o professor Diogo Silva, de São Paulo, né, mestre aí da atualidade, né, já detonou a parte de geopolítica lá da PRF, tá? Ó, o pessoal curtiu bastante a sua aula, Diogão, tá? Valeu, obrigado. Tenho certeza que, né, vão manter esse nível de qualidade aí, o pessoal curte bastante a sua aula, tá? Hoje está com a gente aqui a Franciana, de Curitiba, tá? Tem uma outra colega que eu acho que ela vai assistir a gravação depois, ou ela já chega um pouquinho atrasada, mas a aula fica aqui à disposição e, né, pode ser adquirida depois também por qualquer colega, beleza? Certo, Diogo? Olha, É com você. vamos lá? Vamos lá. Estão me ouvindo bem, né? Então, bom, boa noite, Diogo Silva. Eu sou professor de atualidades aqui em São Paulo, sou formado em História e tal, mas há 15 anos eu trabalho com atualidades nos grandes concursos aqui de São Paulo, Brasil e outros estados, né? Enfim, atualidades não é só atualidades aparecem em alguns concursos como conhecimentos gerais, atualidades também, muitas vezes, é uma disciplina que é o braço mais forte da redação e o braço mais forte da interpretação de texto. Atualidades cria um certo problema, até começo com o primeiro slide aí, dizendo que o aluno sempre sofre muito com atualidades, porque ele diz assim, olha, o que eu vou estudar? Eu digo que é a matéria que tem mais conteúdo de atualidades, porque de repente é tudo, né? Então, o que acontece? Eu quero começar, porque este talvez seja o caminho das pedras e talvez seja a grande dica deste encontro. Mostrar para você como é que você se vira diante disso, porque você não vai poder pegar uma prova anterior. Não adianta. Né? A atualidade sempre vai ser um assunto que não caiu em nenhuma prova até então. Então, você pode pegar provas que estão ocorrendo ao mesmo tempo de diversas bancas. Isso até recomendo. Então, eu vou fazer banca CESP, posso pegar a Unesp? Pode. Vou fazer Fundação Carlos Chagas, posso pegar a Unesp? Pode. Por quê? Porque são assuntos contemporâneos, são assuntos que estão rolando ali. Né? E as bancas buscam neste nicho para produzir suas questões. Então, este é a primeira ressalva que eu acho fundamental para quem está se preparando em atualidades. As pessoas não se dão muita conta do que está acontecendo, mas eu quero, pela minha experiência, alertá-los aqui que, assim, então, qualquer concurso que ocorra daqui até o final do ano ou até o começo do ano que vem, tudo que eu for falar aqui é assunto para essa prova. Por quê? Porque os editais de atualidades, eles versam sobre um ano antes da prova. Ou seja, é um ledo engano. O cara diz assim, não, eu vou estudar atualidades quando sai o edital. Ele não vai conseguir. Eu tenho experiência nisso e de deixar pessoas desesperadas. Quer dizer, eu não, né? Eles ficam desesperados porque querem em 45 dias, em 2 meses, apreender tudo o que um ano de notícia. É óbvio que eles não fazem a pergunta faltando 15 dias para a prova, porque a prova tem que ser confeccionada. Mas trabalhar sempre com essa margem de um ano e começar antes do edital, é o caminho das pedras. Eu digo isso porque várias aparecem atualidades em prefeituras, muitos concursos de prefeitura, e as pessoas procuram a gente desesperadas. Evidente, ele sabe que vai cair português, eu sei que vai ter matemática, eu sei que vai ter informática, eu sei que vai ter direito funcional. Aí aparecem atualidades, enfim, esta é a primeira ressalva. Então, sempre trabalhe com um ano antes, trabalhe com todas as bancas, nunca pegue
questões de provas antigas, porque aquilo não vai te servir para nada. Neste primeiro slide estão os sites, porque existia não tem material de atualidades, é outra coisa, que é cruel para o aluno, né? E assim, tem muita gente na internet colocando coisas de graça, mas sempre com a intenção de vender. Então, o cara fica lá 1 hora fazendo uma revisão daquilo que aconteceu naquele mês, porém, no final, ele fica dando tchau para o Amapá, tchau para Rondônia, tchau para o Rio Grande do Sul, e 4 temas ele trabalha ali. É muito pouco, né? É muito pouco. Eu me ferrei a atualidade. Porque é isso mesmo. As pessoas, não é você, não é culpa sua, essa falta de experiência que as pessoas têm com essa disciplina. Mas veja, como eu estava dizendo, eu tenho muito receio dessas coisas gratuitas na internet, porque o cara fica mais fazendo propaganda do que qualquer outra coisa. Havia uma revista da Editora Abril chamada Vestibular Atualidades Enem. Essa revista saiu do mercado. Então, não tem mais aonde o aluno buscar material concreto para estudar atualidades, até porque muitas vezes fica encalhada na banca, e o cara, ou na livraria, o cara quer passar aquilo e aquilo está desatualizado. Por isso a ideia é que talvez no projeto adiante, mensal, bimestral, a gente conseguir ir atualizando os principais eventos que ocorreram aí ao longo do tempo. Esses sites, depois você dá uma olhada com calma, não vai olhar todos, né? Quer uma dica? Eu adoro o G1. É Globo. Não se preocupe, o G1 ele consegue ser... O G1, não a Globo em si, não a Globo News, mas o G1 ele consegue ser bem jornalístico mesmo, bem factual. Eu gosto muito do G1, eu gosto muito desse que está aqui embaixo, que você pode se cadastrar, que se chama, um blog Poder 360, que é muito legal, né? Acho que é o 5º aí da lista, e toda semana, só que ele fala só de Brasil. Ele toda semana faz um resumo das principais notícias daquela semana e manda para o seu e-mail, e é de graça. Então, você já vai fazendo semanalmente ali o seu material, né? Outra coisa, quando você for pesquisar em algum assunto, sobre qualquer assunto que você queira estudar, você escreva assim, tudo sobre as eleições no Peru, e põe G1. Ele vai sair todas as notícias já classificadas da mais recente para a mais antiga. Ou últimas notícias sobre. A R7 também aceita essa pesquisa. E aí você já pega, assim, quase que uma história daquele conflito, daquele problema. Atualidades versa sempre sobre mundo e Brasil. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Falar sobre mundo e Brasil, né? Mês a mês, sobre os principais eventos. Então, não tem muito jeito. Agora, quer dizer, tentem, amanhã eu estou me programando para 1h30, 2 por dia, sentar e começar a escrever um material. Eu já tenho bastante coisa, o material também, eu mandei aí muita coisa para vocês aí, vai ser ampliação disso aí que eu mandei, que é o que eu já tenho feito, eu tenho sistematicamente gravado semanalmente aqui em São Paulo. Por causa da pandemia, eu gravo os resumos do fato da semana. Mas aqui é um site pago, então eu não posso aqui indicar. De qualquer forma, eu quero soltar uma apostila em junho, esse é meu compromisso, para o primeiro semestre, fazer como fazer aquela revista do Enem. E a gente vai disponibilizar aqui, enfim, eu falo com o Márcio lá, para soltar de 6 em 6 meses, para que o aluno tenha. Então, em julho, comecinho de julho, já está pronto esse material sobre o primeiro semestre. Porque já que não tem no mercado, eu vou me dispor a fazer. Então, essas dicas iniciais eu gostaria de dar para falar de atualidades, porque muitas vezes as pessoas pensam, por onde eu começo, por onde eu vou? É isso, é economia, é política, é meio ambiente que está muito na moda, e conflitos. Conflitos internacionais sempre serão aí importantes, né? Qual o nome do blog, professor? Não é blog, é um site de concursos públicos mesmo, né? Chama Vencendo Concursos, enfim, mas é Vencendo Concursos. Estou sendo aqui meio... Mas, enfim, mas todo mundo tem que se ajudar. O grave e tal. Enfim, então é isso. Vamos para frente. Vamos para frente aqui na primeira notícia, aqui já em janeiro, tá?
Bom, o ano de 2021... outra dica batuta para você, batuta, que é a seguinte. Faça um corte, você tem que fazer um corte, senão vai ficar piruta. Vou começar as atualidades de 2021. Por quê? Porque 2020 você tem aí no YouTube, vários canais, a retrospectiva 2020, feita pela Cultura, feita pela Globo, feita por todos os outros meios de comunicação, que é um puta material prazeroso de se assistir, né? Então, para organizar o raciocínio, para quem está estudando, às vezes é legal você falar, bom, vou começar. Se o edital vier e falar do 2020, a gente corre atrás e arruma. Mas se você começa de 2021, sabendo que tem um conteúdo já de retrospectiva pronto na internet, que você pode assistir, né? É isso aí mesmo. Que você pode assistir, você começa só 2021. E o ano 2021 começou no dia 6 de janeiro, com esse fato emblemático, que é um fato histórico, porque desde o século XIX não se tinha essa notícia. O Biden tomaria posse no dia 20, tomou posse no dia 20 de janeiro, e no dia 6 de janeiro o Trump vai ali para as ruas e estimula a população a invadir o Capitólio, onde 5 pessoas morreram nessa invasão, que era uma tentativa nítida, explícita de golpe dos seus aliados e dos seus correligionários, tentando ali evitar que estava tendo um evento onde ia legalizar a posse do Biden, e ele sugere que se invada o Capitólio, é o Congresso americano. Esses vândalos, eles que invadiram, todo mundo ficou assustado, porque a democracia americana é o grande exemplo de democracia, teve enormes desdobramentos na notícia, talvez a grande notícia de janeiro de 2021. E é legal, se alguém gosta mais de aprofundar e quiser saber quem são esses malucos que defendem o Trump, é um movimento chamado QAnon, Q de queijo, Anon. Esse movimento, depois você dá uma pesquisada, que é um negócio, eu nem gosto de falar muito deles, porque eles são completamente malucos, racistas, nazistas, e é um grupo que atua fortemente em defesa do Trump aí, né? Então, este fato foi o fato inicial. E ali eu explico quem são esses vândalos, né? Quem vai. Vamos lembrar que esse fato... vai perguntar, como o Trump não conseguiu dar o golpe? Não conseguiu porque para dar golpe não basta apoio popular. Apoio popular você consegue fazer muitos golpes, né, ao longo da história. Mas fundamental para que haja um golpe na estrutura política de poder é ter o apoio das Forças Armadas. E as Forças Armadas não apoiaram o Trump. Então, ao contrário, isso aí acabou gerando ao Trump um segundo processo de impeachment, que daqui a pouco eu falo, por conta aí desta tentativa de infringir a Constituição. Esse processo foi aberto na Câmara dos Deputados e no Senado Federal ele foi votado, mas era preciso de 2/3, né? E esses 2/3 não foram atingidos. Então, o processo de impeachment avançou, mesmo que o Biden já tivesse tomado posse, ele perderia os direitos políticos, avançou na Câmara. Quando chegou no Senado, precisaria ter aí 63, 60 e tantos por cento de votos, e teve só 57. Então, ele não teve o processo de impeachment aprovado no Senado. Ele não foi impeachado, né, por assim dizer. Mas veja que este episódio levou a todo esse debate, toda essa discussão lá nos Estados Unidos. E hoje, a gente pode dizer, o Biden está bem, alto lá. O trumpismo não pensem vocês que a eleição do Biden foi tão folgada assim. Foi 52% a 48%. É que tanto o sistema eleitoral americano é diferenciado. Mas se a gente começar a falar aqui, vai ficar 3 horas para poder explicar. Então, mas esse é o primeiro evento de 2021 que eu queria chamar a atenção. Vamos para o próximo slide. Se tiver rápido, você fala, tá, Fernando? Aqui é o desdobramento do que eu falei, né? Aprovou o processo de impeachment uma semana depois. O lado simbólico da cassação, seria condenado e tal, mas isso aqui foi em janeiro. Como eu estou fazendo um levantamento daquilo que está ocorrendo em janeiro, eu
eu vou contando como se fosse uma novelinha aqui. Muito bem, então, em janeiro, acabou que o processo passou na Câmara e foi votado depois no Senado. Ele não conseguiu dar o golpe, não conseguiu aprovar nenhuma medida no Supremo que considerasse, na Suprema Corte Americana, as eleições fraudulentas, e o Biden, enfim, toma posse dia 20 de janeiro. Então, eu diria que, em termos de grande evento de janeiro de 2021, foi essa aberração aí que aconteceu nos Estados Unidos, que esse slide é praticamente uma continuação do outro. Vamos lá. Muito bem. As relações, aí agora só para explicar um pouco, né? Vamos ter que dizer como é que joga esse mundo geopolítico aí. Na configuração das coisas, Trump era mais amigo, Donald Trump era mais amigo de Putin, que é o presidente da Rússia, do que Biden promete ser. Ou seja, há vários indícios de que naquela primeira eleição do Trump, o Putin teria aí influenciado, as relações não estão boas, né? Já ocorreu agora, recentemente, a expulsão de pessoas e sanções econômicas do Biden contra a Rússia. A Rússia é acusada de espionagem dentro dos Estados Unidos, mas, quando começou o ano, estava para expirar um tratado que venceria, que estava assinado há 10 anos, que é um tratado que tem um pouco a ver com, chama New START, né? Que foi assinado em 2010. Então, foi lá na época do Obama, né? Que é a proposta de não aumentar a produção de armas nucleares. E, de certa forma, mesmo tendo essa divergência, Putin e Biden não se bicam numa alternativa. Putin é tradicional aliado de Biden. Não é tradicional aliado de Biden. Eles celebraram esse acordo, dizendo aí, você tem lá, foi o Obama e o Dmitry Medvedev, onde limita o máximo de 1.550 ogivas nucleares. Bom, é óbvio que a gente sabe que não pode ter uma guerra nuclear, é óbvio que a gente sabe que isso seria um desastre do planeta, mais um desastre do planeta. De qualquer forma, não é uma guerra fria, como foi lá atrás, mas é um sinal. Agora, eu sempre gosto de contar para os alunos o seguinte: o potencial bélico americano é superior ao maior potencial bélico do mundo, mas o potencial nuclear russo é maior do que o potencial nuclear americano. É por isso que Putin tem esse peso na política internacional, porque a economia da Rússia não é uma economia que você fala assim, pujante, ela bate a Alemanha, ela é mais forte que a Índia. Não é. Ela já esteve atrás da nossa. Você tem uma ideia, a Rússia já teve uma economia pior do que a nossa. Agora não está, porque o Brasil está numa crise há 10 anos. Mas eles conseguem ter esse peso internacional pelo seu potencial bélico, tá bom? Tanto que influenciaram ano passado em crise do Azerbaijão, né, aquele Lukashenko lá, que é na Bielorrússia, que ele também tem uma certa influência, ele tem influência na Ucrânia, todos aqueles países que ficam em volta da Rússia, a Rússia tem um peso muito importante. Começou bem a relação entre os dois, reassinaram esse acordo. Então, não dá para dizer que eles estão em litígio em relação ao acordo nuclear. Eles estão em paz, mas não quer dizer que estejam bem. O Putin era muito mais amigo do Trump do que do Biden. Bom, e a Rússia não ficou restrita a... Deixa eu ver aqui. Não é maior que o chinês. Os chineses, assim, tudo que acontece na China a gente não sabe ainda, porque a China tem toda essa dificuldade da transparência. Mas a China não tem um histórico nuclear como a Rússia tem. Então, não é. O maior arsenal nuclear do mundo hoje é da Rússia. Temos de mísseis, né? Porque em ogivas nucleares que eles fazem o cálculo, tá? Mas muitas vezes, mas a China está avançando muito no seu potencial militar lá no Pacífico. Isso é uma discussão muito louca, mas porque assim,
Deixa eu falar um pouco da China. A China tem, todos os países têm aí 200 mil milhas, onde elas podem ficar, avançar além do mar. E a China tem avançado, se você for ver, depois você dá um Google aí, Mar do Sul da China, ela tem avançado muito além dessas 200 mil milhas. Os americanos estão muito preocupados com isso, porque eles estão avançando sobre o mar que é do Vietnã, o mar que é da Tailândia, o mar que é da Coreia. E esse é o desejo expansionista militar da China hoje. Não chega a ser nuclear, mas é controlar o Oceano Índico, porque depende desta navegação para os seus negócios. Pois bem, mas a Rússia está, assim, voltou muito em termos internacionais a aparecer muito esse ano e no final do ano passado. O grande inimigo da Rússia chama-se Navalny, do Putin, chama-se Alexei Navalny. E você deve lembrar que este camarada que está preso, atualmente está preso no hospital, ele é o maior opositor e ele houve uma tentativa de envenenamento dele, né? Ele se salvou. E, assim, é uma coisa maluca, porque o Putin parece que está brincando de 007, né? Envenenar as pessoas. Hoje em dia, um tiro certeiro, qualquer bom atirador resolve o problema, né? Mas não, ele ainda parece que está na época da KGB e quis envenenar o cara na Sibéria, e houve uma repercussão porque o cara foi para a Alemanha, e ele voltou para a Rússia. Quando ele voltou para a Rússia, ele acabou sendo preso. E ele está preso. Porque, segundo a Rússia, ele é um cara que desrespeita a lei, porque na Rússia não pode fazer oposição ao governo. Então, veja, Vladimir Putin é um ditador. Ocorreram manifestações em janeiro contra a prisão do Navalny. O Navalny continua preso e as pessoas foram presas também. 4 mil pessoas chegaram a ser presas aí por manifestação a respeito desse Navalny. Hoje, antes de preparar essa aula, deixa eu ver como é que está o cara. O cara está preso ainda, é o grande opositor. Saiu amplamente na mídia, por isso que eu trouxe aqui. Esse cara, o médico que cuidou dele, o chefe do hospital que cuidou dele na Sibéria, antes dele ir para a Alemanha, ele foi para a Sibéria, sumiu. O médico que cuidava dele desapareceu na Rússia. Só para a gente ter uma ideia de como a Rússia atua com os seus contraditórios, como é que ela enfrenta os seus opositores. E o Putin acabou de aprovar uma emenda dentro da Rússia, que permite a ele ficar ao poder até 2036. Ele foi mudando a Constituição, então ele pode governar a Rússia até 2036. Este é o que tem. Por que eu falo isso? Porque quando você pensa na Ásia, fala assim, o grande inimigo dos Estados Unidos é a China. Não. Tem que pensar na Rússia. Ao norte da Ásia, quem tem uma forte influência é a Rússia. E a Rússia tem um peso tão importante assim, Diogo? Tem. Todo o gás que abastece a Europa vem da Rússia. Se qualquer tipo de problema com petróleo e gás, a Europa depende da Rússia. Então, a Rússia tem uma posição estratégica. Eu quero que você comece a pensar. Quem é que eu tenho que olhar no mundo? Onde é que está a Rússia? Onde é que está a China? Isso é muito importante. Tá? Vamos lá para o próximo. Aí eu vou para o Brasil. Tá? Por quê? Porque isso é uma coisa legal de você saber também, que eu ajudo muitas pessoas quando eu falo isso, eu acho. Todos os dados econômicos de um ano, eles só aparecem no ano seguinte. O que eu estou querendo dizer? Tudo que diz respeito à economia brasileira de 2021, você não precisa estudar, porque só vai aparecer em 2022. Então, todos os dados econômicos do Brasil que você vai assistiu já no começo desse ano, eram dados referentes a 2020. Todos os números são fechados e são anunciados no ano seguinte. Então, numa eventual prova em 2021, não se preocupe com os dados da economia em 2021, porque eles só aparecerão em 2022. Agora, tudo que aparecer de economia, se for atual, é referente a 2020. E saíram nesse começo de ano esses dados. Pode ver que eu peguei desse blog aí, Poder 360. Saldo comercial brasileiro com os Estados Unidos. Isso é uma loucura, né? Porque os Estados Unidos é o segundo grande parceiro econômico, mas foi negativo no ano passado. Se muita gente achava que as coisas eram boas no sentido de Trump e Bolsonaro, o Brasil se lascou.
durante o governo Lula, por incrível que pareça, se você vê, está no azul a nossa balança. É lógico que a economia era outra, e é lógico também que da Dilma também nós tivemos um déficit maior, chegamos a 11,4 nas negociações com os Estados Unidos. Mas pula um quadrinho do lado, para a gente ter uma noção da importância das exportações brasileiras. E hoje, excelentes notícias aí que estão exportando muito, né? Olha, o Brasil, é que a União Europeia não é um país, né? É um bloco. Então, por isso que ela aparece em segundo. Mas se fosse por país, seria a China e depois os Estados Unidos. Mas olha a diferença que, em números, quando você olha para a China. O Brasil exportou 70 bilhões e importou 34, teve um saldo de 35. Aí, segundo vem quem? A União Europeia, 1,5. Olha, independente de Bolsonaro, Lula, PT, Ciro, não quero nem saber. Eu entendo que não dá para brigar com a China. Brigar com a China é sorvetão na testa, porque nós temos essa balança comercial importantíssima, é o que nos salva. Agora, vai ficar falando mal de chinês, né? Tem certas coisas que eu não entendo. Os números estão aqui, né? Sobre a nossa balança comercial. Então, eu sei que tem muito problema, que destruiu a nossa indústria, destruiu a concorrência, mas nós dependemos da venda de commodities para eles, soja, carne, trigo, e este é o balanço aí de 2020 nas nossas exportações, e eu comparei os dois maiores parceiros econômicos do Brasil. Eu sugiro que nas suas anotações, no seu trabalho, no seu material de estudo, sempre esses números fiquem anotados. Então, queda do PIB brasileiro em 2020, 4,1%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma queda muito ruim, é uma queda muito grande. Mas é algo assustador? Não, porque estávamos diante de uma pandemia. E estando diante de uma pandemia, obviamente que a economia se paralisou. Daqui a pouco a gente mostra os setores da economia como é que ficaram. A inflação foi por aí também, né? Agora, o que isso, né, quando você pensa, Diogo, então explica melhor essa queda do PIB da economia. Era para cair mais, era para cair 9, era para cair 8. Não caiu 9, não caiu 8, porque teve o auxílio emergencial, que colocou aí quase 500 bilhões de reais na economia. Então, isto salvou esta queda, amenizou essa queda. Países como a Inglaterra tiveram uma queda de 8% do PIB em 2020. É óbvio que 2021, agora, os caras estão mais animadinhos um pouco e tal, e a gente sabia que 2020 ia ser um ano atípico da economia. Aqui. Relação entre Estados Unidos e Rússia pode influenciar os BRICS? Então, de certa forma não, porque os Estados Unidos não faz parte dos BRICS, né? BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E BRICS não é um bloco econômico, BRICS é um grupo político. O que está estremecido realmente é Brasil e China, né? Agora, foi isso que você perguntou, não foi? Deixa eu ver. Relações entre Estados Unidos e Rússia? Não acredito que isso vá. É muito mais o Brasil se comportar bem com a Índia, o Brasil se comportar bem com a Rússia, com a China, que a coisa funciona. Os americanos estão muito mais voltados hoje para se tirar. O Biden, daqui a pouco a gente vai falar dos 100 dias do Biden, ele tem 3 grandes programas para tirar o país da crise. Então, ele está muito mais voltado. Os americanos têm essa mania, já aconteceu isso na história, quando eles entram em crise, eles se fecham e esquecem do mundo. Tá? Mas, enfim, ainda é muito cedo, né? Porque Biden tem 100 dias, 100 e poucos dias. Mas voltando, essa queda do PIB no Brasil era esperada. Eu quero só mostrar para o setor, para a gente poder entender quais são os setores que mais sofreram aí nesse começo de ano. Que isso é importante. Olha lá. Do lado esquerdo está ali o quê? A queda do PIB histórico. Você vai vendo que realmente 2020 foi o pior ano, e nos anos no tempo da Dilma também, né? E isso é normal. O Brasil vem crescendo um pouco. A pior década dos últimos anos no Brasil, na história do Brasil, é de 2010 a 2020. Você pega todos os dados anteriores, a nossa economia sempre cresceu mais. Agora,
efeito Dilma, Temer e a crise mundial faz com que o Brasil esteja na pior época da sua vida, em números econômicos. Ó, a indústria, olha lá, tem a maior queda desde 2016. Muita calma nessa hora. Às vezes a gente pega uma tabela que nem essa do lado direito e fala assim, a indústria tem a maior queda desde 2016. A indústria foi o que mais perdeu? Não. A indústria perdeu muito em 2016 e perde muito sistematicamente, como você vai vendo aí no gráfico da direita, no Brasil. A mecanização, a concorrência com os chineses, enfim, vários fatores têm atrapalhado a nossa indústria. Mas não é o setor que mais perde. Desculpa, não foi o setor que mais perdeu em 2020. O setor que mais perdeu em 2020 foi os serviços, que é o setor terciário, que é muito importante pela riqueza do Brasil. Não, a riqueza do Brasil vem da exportação, não, mas é o dinheiro que vai, o dinheiro que circula aqui dentro é o dinheiro do serviço. Então, grande parte do nosso PIB é do serviço. E os serviços fecharam, comércio, a escola. Né? A pandemia fechou o serviço caiu 8%. Então, nós temos uma queda de 8%. No serviço, tivemos uma queda grande na indústria. E quem que não perdeu tanto? Foi o agronegócio. Por quê? Porque o Brasil aumentou suas exportações no ano passado. Né? Então, esse foi o cenário. Então, cuidado. Os serviços não costumam cair tanto, mas com o fechamento e com o lockdown, os serviços perderam muito em 2020. Tá bom? Então, às vezes, só para arrumar esse gráfico aí. E também, para a gente terminar falando de economia, não tenho o que dizer, né? Eu vou dar os números para você entender. Esse número aqui é de janeiro, mas eu vou atualizar já com o que saiu em maio, porque eu me prometi fazer de janeiro a abril, mas já em maio já saiu um número. São 14,4 milhões de brasileiros desempregados. 14,4 milhões é o recorde, agora em maio, né? Dado que saiu em maio, do IBGE. São 6 milhões de desalentados, que é aquela pessoa que desistiu de procurar emprego. Então, para o IBGE, só é desempregado quem procura emprego. Então, são 6 milhões de desalentados. Mais aí mais uns 40 milhões na informalidade. Ou informalidade, ou trabalha segunda, quarta e sexta. Não tem a carteira completa. Né? Nós nunca chegamos a um nível de formalidade tão baixo na história. Para resumir, o Brasil tem 100 milhões de trabalhadores. Só 40 milhões estão na formalidade. O resto ou está desempregado, ou não está procurando emprego, ou está trabalhando dia sim, dia não, ou está informal. Isso é um dado para a economia massacrante, porque impede que a economia se retome com a velocidade, porque emprego você não gera da noite para o dia. Bom, era esperado que assim fosse por conta da pandemia de 2020, né? Mas a gente não esperava essa segunda onda que está nos atrapalhando muito aí. Muito bem, este foi janeiro. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Foi muito rápido? Então, eu não não teria como, nesse tempo, passar por tudo, né? Passar pelos fatos mais importantes, pensando aquilo que eu sei que as provas gostam, que é a economia, que são conflitos, e etc. Bom, 1º de fevereiro de 2021, golpe militar. Deixa eu ver aqui que ela está perguntando. Tudo bem, joia. Golpe militar em Mianmar. Aí está o mapinha onde é Mianmar. É um país de fronteira com a Índia e com a China. Mianmar é um país budista, de maioria budista. Mianmar é um país que viveu uma ditadura até 2011, militar. E Mianmar estava vivendo uma democracia. Mas é um país sem muita importância. Já caiu no concurso da Unesp aqui em São Paulo, na prova da Polícia Civil, prova de investigador da Polícia Civil de São Paulo, em 2018, porque Mianmar estava perseguindo uma minoria de Rohingyas. E eles falam assim, mas não estou tão preocupado. Esse mapa dá para você ver o que é o mar da China. Esse mar que eu falei há pouco, que está ao lado do Vietnã, ali, né? É por onde a China anda se expandindo. Então, Mianmar não é um país que você fala, poxa, tem uma importância significativa na história da humanidade. Mas eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com que as bancas se preocupam. E um golpe militar que derrubou a democracia,
da democracia em Mianmar foi muito noticiada em fevereiro. Inclusive porque essa líder política de Mianmar, a Aung San Suu Kyi, ela já ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Porra, Diogo, mas então, pô, golpe militar em pleno século XXI? Pois é, golpe militar em pleno século XXI. Os militares não querem democracia, eles têm um poder enorme em Mianmar, e eles têm, e aí é que o mapa ajuda muito a gente a entender. Por que não pode? Golpe militar, vamos lá e acaba, tira os caras de lá. O mundo não aceita mais isso. O problema é que você está vendo a China ao lado de Mianmar. E a China, se você pegar aqui é leste. O leste da China tem que sair para o mar. Se a China consegue ter uma interferência em Mianmar e faz uma ferrovia em Mianmar, ela corta um caminho comercial, ela ganha tempo, espaço e economia para atravessar, ao ver que dar toda aquela volta daquilo que eles chamam de Indochina, Tailândia, Camboja. Então, a China estaria, de certa forma, estimulando este golpe ou apoiando os militares, né, em Mianmar, para que ela tenha, no futuro, um certo ganho comercial ao expandir esta fronteira para suas exportações. O fato é, já morreram 800 pessoas em Mianmar, porque a população não aceita esse golpe, ela está em confronto até agora, isso foi em 1º de fevereiro, e até hoje nós temos problemas em Mianmar. Até hoje existe uma população lutando nas ruas. Aqui eu explico todinho, né, os fatores do golpe. Tá? É mais um texto, depois você dá um print aí, dá uma lida, né, golpes militares. E assim, uma coisa curiosa, como é que eles fizeram lá em Mianmar? Eles, é louco, né, nos dias de hoje, eles simplesmente falam assim, não, desliga as redes sociais, os militares, desliga a telefonia móvel e vamos tomar o poder. Ora, sem celular, sem telefonia móvel, sem rede social, sem internet, a população, quando acordou, o golpe já estava dado. Né? Essas são novas realidades dos novos golpes. Né? O mundo tem condenado, o mundo ocidental tem condenado, mas, repito, há várias críticas, várias sanções econômicas para esse governo militar, mas já se foi março, já se foi abril e está em maio. E eles continuam lá. Evidente que a pandemia não vai fazer com que ninguém queira se meter no problema dos outros, ainda mais um país como o Mianmar. Mas, eu repito, meu papel aqui é chamar a atenção àquilo que a mídia noticiou, e é uma quebra das estruturas normais, né? É um golpe que ocorreu e assim, como eu falei, essa Aung San Suu Kyi aí, ela ganhou o Nobel da Paz, mas ela também não é flor que se cheire, não, porque ela havia... Isso é uma outra coisa curiosa. Mas eles não são budistas, Diogo? Pois é, mas budista também não é flor que se cheire, não. Tem extremistas de tudo quanto é lado. Né? Por incrível que pareça, os budistas lá perseguem minorias muçulmanas, os budistas lá dão golpe militar. Né? Então, a gente tem que parar um pouco esse preconceito, né? De que de uma religião é bom. Então, e repito, quase 1000 mortos até agora em maio. Ocorreu em fevereiro, mas esse golpe tem desdobramento até agora. Olha, esta aqui é tipo da notícia, cara de banca de concurso de atualidades. Por quê? Porque é uma notícia tão, assim, digamos, isolada, mas que tem uma repercussão. Uma nigeriana chamada Okonjo-Iweala tornou-se a primeira mulher a comandar a Organização Mundial do Comércio. O que é a Organização Mundial do Comércio? A Organização Mundial do Comércio é a entidade que regula as disputas comerciais entre estados. Ou seja, se algum país, por exemplo, houve uma época que aqui no Brasil ele competia com uma canadense chamada Bombardier na produção de aviões. Só que o governo do Canadá dava uma opção de dinheiro para a empresa canadense e o governo brasileiro não dava para a Embraer. Logo, o avião canadense conseguia ficar mais barato que o nosso, jatos comerciais de pequeno porte. Aí o Brasil recorreu à Organização Mundial do Comércio, cuidado para não confundir com a OMS, OMS de Saúde. E recorreu à OMC para que ela falou, olha, não, você não pode fazer isso, isso não está sendo uma lei de concorrência.
era um brasileiro que era presidente dessa entidade. Nos tempos de Trump, Trump não respeitava ninguém. Então, também não respeitava esses tribunais. Bom, uma mulher negra, nigeriana, que tem prestado serviço à economia mundial, foi eleita presidente da OMC. Então, são muitos paradigmas quebrados. Mulher, negra, africana. Para a novidade, né, já que aquilo que chama atenção é aquilo que a prova gosta, eu escolhi essa notícia como as notícias importantes de fevereiro. Repito, ela também não voltou a fazer nenhuma revolução de fevereiro até agora. Mas ela é depois você dá uma olhada no texto, ela é uma das pessoas mais importantes na economia mundial. É uma quebra de paradigmas, é uma quebra de modelos, e as provas gostam dessas notícias que você pode perceber que estão desconexas. Eu acabo de falar de Mianmar, depois eu falo da OMC, mas é uma coletânea aqui, como eu falei, aquilo que eu ia fazer na aula. Sonda Perseverance da NASA chega a Marte com missão de buscar vestígios da vida. Apareceu 11 ali e tal, mas eu peguei de outro site. Não esqueçamos que, num conjunto de uma prova que tem muitas questões de atualidades, eles gostam de colocar questões sobre ciência e cultura. E, em termos de ciência, o que é legal? Saber Nobel, né? Sempre os Nobéis, sei lá como é que fala, são cobrados em prova, guarda, decora, tem que fazer listinha, decorar mesmo, não tem outra solução. Notícias da NASA, notícias da ciência, né? Ligados ao espaço, são sempre bem legais também. E há todo um programa, não só dos Estados Unidos, mas de vários países do mundo, na intenção de andar por Marte. Essa sonda está andando por lá. Esses dias eu vi que um drone também sobrevoou. E é o tamanho essa sonda é do tamanho de um carro popular. E o Brasil soltou, em fevereiro, o seu primeiro satélite totalmente feito aqui, que vai ser fundamental, com a ajuda da Índia, que vai ser fundamental para a gente poder rastrear o desmatamento e as queimadas da Amazônia. Eu coloquei isso de propósito, não porque isso é o fato mais importante do mês de fevereiro, mas que, como essa é a primeira aula que eu estou tendo aqui com esse projeto com vocês, e eu quero ensiná-los a entender atualidades, a pensar atualidades, eu peguei e isso cai em prova. Eu tenho as questões que provam isso para vocês. Eu poderia ficar discutindo muito mais outras questões aqui, mas é importante que você tenha esta amplitude do leque de o que você deve olhar para atualidades. Esta aula ela tem esta intenção, instrumentalizá-los no sentido de conhecer esta disciplina tão maluca, porque isto, por exemplo, eu não coloquei, mas eu vou dar uma dica. Se o edital fala sobre 2020, necessariamente teria que ter, e uma hora não vai ser, uma hora e pouco não vai ser o suficiente, nós temos que falar das queimadas do ano passado, porque foram dados super importantes na mídia. Nós passamos junho, julho, agosto, setembro e outubro falando de queimada no Brasil, especialmente no Pantanal. Mas a proposta era de janeiro até abril, então eu não coloquei isso. Mas é para você entender que esses são os temas que a gente tem que tratar e não descartar aí questões ligadas à ciência, em especial quando chega no final do ano, se a prova vai ser no começo do ano, o prêmio Nobel é sempre bom anotar o da medicina, da literatura, da paz. Tá? Bom, em fevereiro nós tivemos aqui, assim, janeiro foi a Amazônia, né? Eu não vou falar de Covid, porque Covid, outra ressalva, deixa eu até explicar aqui. Por que eu não vou falar de Covid? Que vai ser o último assunto que eu vou estudar em atualidades. Por quê? Não adianta estudar Covid agora. Por que não adianta? Porque os dados alteram, as vacinas alteram, desencana. A não ser saber que é um coronavírus, que Covid é o nome da doença, que SARS-CoV-2 é o nome do vírus, né? Que nasceu em Wuhan, que não tem nada de laboratório para efeitos de concurso. Em Wuhan, na transmissão do animal para a pessoa. Então, Covid não é hora de estudar agora. Por isso que eu não coloquei a questão do Amazonas, que foi também em janeiro. No Acre, nós tivemos uma cheia, não sei se você lembra,
vários artistas se mobilizando para tentar ajudar o Acre, porque não era só isso, né? Era a Covid, uma cheia que tirou lá, tem uma cidade lá, segunda maior cidade, 37% da população ficou sem casa por causa da cheia. E o pior, cidades do Acre recebendo uma crise migratória. O que é isso? Por incrível que pareça, muita gente que veio para o Brasil, haitianos, bolivianos e da América Central, o país nessa crise de desemprego, nesse caos, estão querendo ir embora do Brasil. E a saída do Brasil é pelo Acre, via Peru. E eles não estão deixando, porque as fronteiras estão fechadas. Resultado, enchente, Covid, cheio de haitiano na fronteira do Acre com o Peru, virou o caos. Aquele Whindersson Nunes se mobilizou, virou o caos o Acre em fevereiro. Graças a Deus já secou e tal, mas já estou vendo que está chovendo muito no Amazonas de novo também. Mas para a gente, porque às vezes a própria, lembra lá em fevereiro, o que aconteceu no Acre? A gente esquece, porque foi uma tragédia momentânea. E só para entender o que é essa crise migratória, é gente que veio para o Brasil e quer ir embora do Brasil. Só que os outros países não deixam sair daqui, porque não querem que vá com o Covid para lá. Março. Bom, esse aqui foi uma piada, né? O Ever Given, um dos maiores navios do mundo, travou o canal de Suez e isso chegou a gerar um prejuízo. Lá embaixo, acho que eu falo, a seguradora Allianz diz que o bloqueio poderia custar ao comércio global entre 6 bilhões a 10 bilhões de dólares por semana. O canal de Suez é que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e, portanto, a Ásia. Você deve lembrar daquele navio que travou no canal e mostrou para a gente a dimensão da importância do comércio global, né? O canal, por exemplo, cerca de 12% do comércio global, 1 bilhão de barris, passam pelo canal todos os dias. Isso dá uma dimensão do que é a globalização, do que é essa economia integrada, de como a gente depende dessa questão no mundo hoje. E quanto que isso custou para a economia. Era mais uma questão de desespero das pessoas que falavam, pô, não tem vacina, tem pandemia, desemprego, ainda fica tudo encalhado lá. Mas é mais para mostrar uma dimensão desses números que mostram como é que funciona a nossa economia. Porque a alternativa seria o quê? Contornar toda a África, o que ia encarecer e aumentar o preço dos produtos. Foi um fato que ficou noticiado mais de uma semana, foram 10 dias que esse navio ficou encalhado. Quando teve a cheia, mudou a lua, o navio desencalhou. Mas até agora, eu estava lendo hoje, a normalidade não voltou. Até agora os caras estão ainda tendo que, aos poucos, porque ficou muitos navios ficaram ali esperando dias, né? E aí não tem comida para as pessoas, não pode descer, porque está no Egito, o Egito é islâmico. Olha, uma rebordosa. Estados Unidos voltam às relações diplomáticas com os palestinos. Trump foi um cara totalmente pró-Israel, que rompeu com os palestinos. Se você ligar a televisão hoje, você vai ver que está tendo um confronto entre palestinos e israelenses. Eu não quis colocar, porque é maio e eu estou esperando, já morreram 9. Na próxima aula, que 2 meses, a gente volta e retoma isso. Mas você deve lembrar. Deixa eu ver aqui que eu falo. Esses piratas da Somália, que está lá naquele Capitão Philip no filme, eles já estão controlados. Eles tiveram um papel mais decisivo há algum tempo. Hoje eles o mundo já conseguiu se defender dessa gente. Mas lá para 2011, por aí, eles eram assim decisivos nessa navegação também. Agora não tem mais. A Somália vive mais problemas internos, né? O mundo vai colocar pirata ali, bota a marinha norte-americana, ela resolveu rapidinho. Bom, em relação aos palestinos uma coisa fácil de você guardar é o seguinte: tudo aquilo que Trump fez, Biden vai fazer o contrário. Se Trump era amigo de Israel,
Biden vai ser amigo dos palestinos. Se Trump queria transferir a sede da embaixada para Jerusalém, Biden vai voltar para Tel Aviv. Então, é fundamental, fica fácil, né? Porque é que nem Lula e Bolsonaro, o que um faz, o outro faz ao contrário. Isso ajuda a gente a entender um pouco, né? Este é um conflito histórico que eu acho que seria melhor eu retomá-lo numa próxima aula, exatamente porque neste momento que eu estou falando para você, eles estão se matando. Os palestinos vivem em 2 territórios, um faixa de Gaza e outro Cisjordânia, e eles estão trocando tiros com Israel. É um mês importante hoje lá no mundo dos palestinos, porque é o mês do Ramadã, e tem toda uma briga pela cidade histórica. Israel entende que Jerusalém é só sua. Os palestinos entendem que Jerusalém oriental é deles. Isso é uma briga que vem desde 1967 e que está acontecendo agora nesse momento. Mais importante, como eu falei, Biden retoma as relações com os palestinos que precisam dessa ajuda, né? Anunciou 15 milhões de ajuda humanitária para a Cisjordânia, porque ele quer fazer uma política contrária ao Trump. Esse aqui, assim, toda vez, tem algumas provas de concurso público, às vezes quando a banca é pequena, ela gosta de ficar perguntando fofoca. Juro por Deus que eu peguei uma questão de uma banca pequena de uma cidade do interior aí, perguntando a Carol Conká. Acho que faz 15 dias que saiu essa prova numa prefeitura aqui de São Paulo e perguntou sobre a Carol Conká. Mas a família real britânica virou notícia nesse começo de ano, por 2 motivos. Primeiro motivo, esta acusação que o Harry e a Meghan fizeram na entrevista à Oprah, dizendo que estavam sofrendo racismo, sobretudo a Meghan, né? Como é que seria o filho dos dois? Algo muito negativo para aqueles que representam para o mundo um exemplo de luta pelo meio ambiente, um exemplo de cordialidade, de fineza, sair aí agora cometendo atos racistas. Ele não esclareceu exatamente quem era, mas repercutiu muito mal para a família real britânica, que ganha muito dinheiro. As pessoas, poxa, o governo britânico gasta muito com a família real. Poxa, gasta, mas ganha muito, viu? Não ganhou agora, não ganhou agora com o velório do Príncipe Philip, que eu coloquei aqui, já para também falar que ele morreu, né? O Príncipe Philip morreu, e não ganhou com o velório, porque para a pandemia, porque senão eles iam ganhar dinheiro com o velório do Príncipe Philip, vendendo abajur, vendendo... É capaz de perguntar da família real, pois os candidatos nem esperavam uma questão dessa. Sim. Isso já, você sabe, acontece, vem com umas loucuras dessa. E como tiveram 2 fatos agora nesse começo do ano, um, essa denúncia, que pegou mal pra caramba, né? Desse racismo, sobretudo porque tem a história do George Floyd, do ano passado, que, aliás, o cara foi condenado, não saiu a sentença ainda. Né? Todo aquele movimento Black Lives Matter, o mundo inteiro se mobilizando. Então, aí vem uma acusação como essa, né? Que para nós a gente tem essa questão muito séria, mas o mundo inteiro tocou nesse assunto. E aí a família real vem com essa denúncia, é muito ruim. E, obviamente, a morte do Príncipe Philip, morreu de velhice, ele 90, quase 100 anos, né? Mas aí toda a história que ele se contou, né? De como ele abriu mão para viver a rainha, né? Tá lá, tá. Então, essas coisinhas é bom ter aqui no bolso do colete, porque às vezes o aluno esquece e nem sabe quem é Harry, quem é Meghan, e tem concursos que até gostam de perguntar quando eu acho, assim, mais para concursos de município. Mas eu já acrescentei aqui a morte do filho para a gente não esquecer também o que aconteceu nesses primeiros 4 meses aí. Papa Francisco fez uma viagem histórica, também em março, foi para o Iraque. Aqui não tem muito o que dizer, né? O Iraque é um reduto islâmico,
E o Papa Francisco tem tomado atitudes que, para nós, ao nosso olhar, eu sou historiador e tal, mostram uma preocupação completa da Igreja Católica com o número de fiéis que ela está perdendo. Corria-se o risco de, no Iraque, todos os católicos serem extintos. E não existe igreja sem fiel. Nem fiel sem igreja, mas é mais importante que tenha fiel. E aí, o Papa Francisco, então, foi até o Iraque numa viagem histórica. Essas viagens, elas não têm, ninguém assina um documento diplomático, ninguém assina um tratado histórico. É muito mais, assim, o aspecto diplomático, o aspecto da notícia, o aspecto de mostrar que você é uma pessoa de boa índole. Não é um fato, você fala assim, não, isso aqui vai movimentar bilhões de economia. Não vai. Isso aqui vai significar um tratado econômico. Não vai. Isso aqui vai significar uma revolução. Não vai. É muito mais a diplomacia, as boas aparências, os bons costumes, e que acabam tendo um papel, quando é novidade, eu sempre digo, quando é história e atual, é o que a banca gosta. Tocou num assunto que é histórico, a primeira vez aconteceu, e está acontecendo agora, anota aí, porque é o que eles gostam. Então, Papa Francisco. Bolsonaro, em março, trocou o ministro, colocou o Queiroga na saúde. Minha dica, e eu não estou preocupado com isso agora, voltando, vai fazer uma prova, tem atualidades? 15 dias antes? 15 dias, não, um mês antes, pega o ministério do governo que está em vigor. Então, pelo menos os 10 ministros mais importantes, tem que ter uma listinha ali. Tem que ter uma listinha ali de quem que é o presidente da Câmara. Tem que saber quem que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tem que saber quem que é o presidente do Senado. São nomes que a gente tem que anotar, porque às vezes a gente esquece. E tem que decorar, porque não tem outro jeito. Ninguém vai ficar, né? E pegar o nome dos 10 principais ministros daquele governo. Vi muitas questões sobre isso, tá? Cargos importantes. Por exemplo, quem é Tedros Adhanom? Tedros Adhanom, que eu não vou saber escrever aqui, é o secretário-geral da OMS. É um cara que a gente viu, é um senhorzinho lá de etíope, de óculos e tal, mas talvez se aparecesse a opção de você olhar o nome, você matava. Mas são nomes que se tem que guardar em atualidades. Quem é o secretário-geral da ONU? Antônio Guterres. Tá? Esses nomes, como o do Nobel, nomes de cargos chaves na política do seu estado, na política nacional, nos 3 poderes, tem que saber. Como o ministro troca toda hora, o ideal é pegar essa lista na véspera da prova. O que interessa aqui é que é o 4º ministro da saúde da pandemia. Mandetta, Taixe, Pazuello e Queiroga. Tá? Bom, decisões do Supremo. Todas as decisões do Supremo devem ser também guardadas. As principais decisões do Supremo, que eu vou matar tudo de uma vez só aqui agora, para a gente entender, envolveram o campo da política nacional. Quais foram as 2 decisões importantes no campo da política nacional que o Supremo tomou e que repercutiu no Brasil? Primeira, são coisas diferentes. Primeira decisão, o Supremo entendeu que Curitiba não era o tribunal autorizado para julgar os processos de Lula. E o Supremo já decidiu que é Brasília. Então, a competência não é de Curitiba, é de Brasília. Está decidido. Anular os processos? Até então não estavam anulados. Em especial do triplex. Segunda decisão do Supremo. Moro é suspeito. Se Moro é suspeito, todas as condenações de Lula estão aí isentas, zeradas. Então, a primeira coisa foi tirar de Curitiba e a segunda foi decidir que Moro era suspeito. Bom, o Supremo não decidiu só isso. O Supremo, por exemplo, decidiu, desde o ano passado, que quem cuida de pandemia é estados e municípios. Quiseram aí liberar culto, o Supremo falou, não,
cada estado e cada município é que vai decidir. O Supremo, aquele Daniel Silveira, que falou mal, falou AI-5 e tal, por 11-0 entenderam que ele deve ser réu, aquele deputado. O Supremo entendeu que a CPI da Covid deveria ser feita porque tinha mais de 1/3 de senadores assinando. Então, outro dia o Supremo decidiu, por exemplo, que tinha um projeto de lei na Amazônia que queria colocar a Bíblia na escola. O Supremo falou, não pode colocar a Bíblia na escola, porque o Estado é laico. O Supremo está para decidir uma coisa muito importante que não o pacote anticrime, isso já está valendo, que é o porte de armas, está suspenso. A Rosa Weber ela limitou aquela liberação de armas, mas eu não sei o que vai acontecer, porque o Alexandre de Moraes pediu vista. Então vai ser decidido ainda o que vai acontecer com essa liberação de armas do Bolsonaro ou não. Vamos ter que acompanhar. Tá? Então, todas as decisões do Supremo, essas que eu listei aqui, você vai ter essa aula, você vai, né? Eu coloquei só essa do Fachin, mas aproveitei e já falei até coisas de maio aqui. São questões que as bancas gostam. Luiz Fux é o presidente do Supremo. No caso, só tome cuidado para entender que no processo do Lula tem essa diferença entre Curitiba e Brasília e a suspeição do Moro ou não. Abriu. Outra coisa... essa cadeira aqui está ruim para mim. Eu preciso comprar outra. É do Márcio. A do Márcio é linda. Era bom que voltasse a disciplina de SPB nas escolas. Eu tive na época escolar. Isso ensina a gente a pensar o Estado brasileiro, né? O SPB era no fundamental, Educação Moral e Cívica era no ensino médio, eu tive também, e na faculdade tinha o EPB, Estudos pelos Brasileiros. Porque eu falo, a gente não tem tempo de ficar estudando essas questões, vocês têm que trabalhar, chegam em casa cansados e a informação é muito rápida, é muito troca toda hora, descartável, e vocês acabam precisando dessa nossa ajuda mesmo. Por isso que é legal ter essa aula de tempos em tempos para a gente fazer essa compilação. Eu acho que você nunca ouviu tanta informação na sua vida como você está ouvindo aqui agora, estou até com medo. Eu estou tentando não enrolar, falar, porque eu sou meio assim, gosto de dar muito conteúdo. Eu não gosto de ficar com churumelas que eu vejo por aí, eu fico com raiva dos meus colegas que ficam com esse oba-oba. A América Latina sempre é importante. E quando tem eleição na América Latina, sempre olha. Temos 2 eleições recentes. Peru, que ainda não terminou, vai ter o segundo turno em junho. Esse Pedro Castilho é um cara de esquerda, e a Keiko Fujimori é filha do ex-presidente do Alberto Fujimori. Esse cara está na frente. O Peru viveu um drama terrível, viveu 5 ex-presidentes em 4 anos, porque a Odebrecht tinha, inclusive, obras que foram denunciadas, várias obras de corrupção, e teve um ex-presidente que se matou no Peru. O Peru é o segundo maior exportador de cobre do mundo. E, por conta dessa corrupção, o país está um caos agora. No Equador já tivemos eleições e quem venceu foi o Guilherme Lasso, que é um cara de centro-direita. Então, não dá para dizer assim, a América Latina está indo para a esquerda ou para a direita? Depende do país. Na Argentina, foi para a esquerda. Na Bolívia, o cara que ganhou era amigo do Evo Morales, de esquerda. No Equador, de direita. No Peru, não sei, vai ter o segundo turno. Diogo, e o Chile, como é que está? O Chile está fazendo um plebiscito para fazer uma outra Constituição. Desde as manifestações de 2019, o Chile, a população chilena, tem se reivindicado uma nova Constituição para dar mais garantias e mais direitos a idosos e estudantes. Então, sempre passar pela América Latina também, que uma ou outra questão eles gostam. E aí, eleição, mudança de governo, conflito, mudança de lei. O aborto, no final do ano passado, o aborto foi legalizado na Argentina. Fato histórico
numa região católica, com um Papa católico, né? O Papa é argentino. Biden decidiu, a partir de maio, retirar as tropas do Afeganistão. Desde o 11 de setembro, eles invadiram o Afeganistão, entendendo que ali estariam Bin Laden, não estava lá, estava no Paquistão. E, para você ter uma ideia, 20 anos que eles estão no Afeganistão. É a guerra mais longa dos Estados Unidos. Nem a guerra do Vietnã foi tão longa. E Biden começa a retirar as tropas do Afeganistão. Era uma promessa de Trump também, porque não tem o menor sentido ficar ali. É um país pobre, miserável. Existe um grupo chamado Talibã, que controla 50% do país, o governo controla outros 50%. Eles vivem em montanhas geladas e, quando se imaginava que estava ali lutando contra o terror, não era ali que estava Bin Laden, estava no Paquistão. Como é um fato histórico que começa a acontecer agora em maio de 2021, eu coloquei aqui também como notícia, tá? Porque a invasão do Afeganistão é de 2001, logo após o 11 de setembro. Biden vai retirar as tropas de lá. 100 dias de governo Biden. Aqui uma listinha de supermercado. O que ele falou sobre esses 100 dias? Falou, olha, a pandemia do coronavírus é a pior do século, a pior crise econômica desde 29, o pior ataque à democracia no dia 6 de janeiro. Nunca tivemos uma crise econômica, nunca tivemos uma pandemia e nunca tivemos uma ameaça à democracia. Diante disso, o que eu quero fazer? Eu quero que todo mundo se vacine, e ele está fazendo uma ampla campanha, prometeu investir na ciência, declarou geração de emprego na economia verde, ofereceu 2 trilhões às famílias, pediu que as pessoas priorizassem produtos feitos nos Estados Unidos, prometeu aumentar imposto de 1% mais rico para financiar a educação, cobrou a China contra as mudanças climáticas, fez uma cúpula do clima, voltou à Organização Mundial da Saúde, que o Trump havia saído, voltou ao Acordo de Paris, tem cuidado mais dos migrantes. No entanto, a economia americana não reagiu com tanta intensidade. Mas ele tem um programa que ele chama de incentivo, de colocar dinheiro na economia, e ele pode fazer isso porque ele é a maior economia do mundo, que tende a gerar emprego e gerar riqueza. Muita gente compara com o que aconteceu lá atrás, em 1929, nos anos 30, que seria uma mudança na política econômica mundial. Você vai começar a olhar sobre isso, que é o quê? Hoje se diz o quê? O Estado não pode intervir na economia. É o neoliberalismo. O Biden estaria negando isso, porque o Estado estaria intervindo na economia, colocando dinheiro para ajudar empresas, colocando dinheiro para ajudar famílias, para ajudar a educação, que seria uma mudança na lógica do mundo capitalista contemporâneo. Qual a palavra? A conferir. Mas que, de fato, ele fez planos nesses 100 dias de investimento maciço na cultura, isto é fato. Isto é verdade. Que ele mudou a política racial americana, isto é verdade. Que ele mudou a política ambiental americana, isto é verdade. Está sofrendo críticas? Tá. Por quê? Porque muitas crianças tentando, muitas pessoas à fronteira com o México tentando entrar nos Estados Unidos. De qualquer forma, fica fácil de estudar, porque fica assim. O que é que fez Trump? Biden vai fazer o contrário. Tá bom? Então, 100 dias de Biden, importante aí nesse balanço. Índia virou o epicentro da pandemia, 400 mil novos casos. Já estão estudando que existe uma nova cepa na Índia, que a OMS prometeu amanhã dizer como é que é essa nova cepa da Índia. E, obviamente, que isso levou ao caos. Imagina, crematório a céu aberto.
Para não deixar de dizer que eu não falei nada da pandemia, a gente sempre tivemos a Itália em determinado momento, tivemos os Estados Unidos, tivemos o Brasil, e agora a bola da vez é a Índia. Deixa eu só ver aqui. Biden quer taxar as grandes fortunas de lá. Exatamente. Biden, ele prometeu taxar as grandes fortunas de lá, que ganham acho que mais de 400 mil num ano. E esse dinheiro que ele quer pegar, ele vai ter que ser aprovado pelo Congresso, tudo nos Estados Unidos tem que ser aprovado pelo Congresso. Ele quer financiar educação, financiar creche e até mesmo a saúde. Né? Foi isso que ele falou nesse pronunciamento. Como eu falei, a conferir. Bem como tudo que foi dito na cúpula do clima. Vamos melhorar. É sempre uma carta de intenções. Em 100 dias ninguém mostra nada. Mas é legal da Covid ir acompanhando sempre quem é a bola da vez. No nosso caso, a bola da vez agora é a Índia, tá? Com 400 mil novos casos. Um país que tem 1,5 bilhão de habitantes, que aglomera, que tem uma questão de casta social, porque o cara ali, se ele nasceu em determinada casta, ele não vai sair daquela casta. Ele vai continuar naquela casta. Porque aquilo é de uma vida anterior, é um karma que ele carrega. Agora, como é que o cara vai voltar na vida anterior para poder mudar? Enfim, a Índia é muito complicado, porque a religião se mistura muito com os costumes. E me parece que eles perderam a mão e estão vivendo realmente caos nesse momento na Índia. Mas espere, que é o maior produtor de remédios do mundo. O filme que ganhou o Oscar, daquilo que eu falei, tem que guardar essas coisas, né? Nome antes. Né? E o nome da atriz, o nome de quem ganhou o Oscar de melhor ator, não tem jeito. Já vi cair pra caramba em prova, esse carinha não saber. Eu dei aula no presencial aqui em São Paulo, tem um curso aqui que chama GOI, Claretiano, para a Polícia Civil, e ele só existe no presencial. E tinha 80 alunos, lá com todos os devidos cuidados e tal. Eu perguntei na sala, quem ganhou o Oscar? Ninguém me respondeu. Falei, que beleza, hein? É esse tipo de coisa que a gente não pode ficar. Foi o Oscar da Diversidade, joia, a gente não pode deixar passar batido para quem está se preparando para concurso público. Tem que ficar deixando o caderninho de lado ali, anotando e de certa forma, guardando essas informações, porque, como eu falei, vai lá na frente, aí vai saber do que vai acontecer de maio para frente. Né? É muita coisa. Isso eu já falei, é só repetir que eu contei lá atrás, né? Manter parcialidade de Moro. Então, é um repeteco, mas só que, como eu falei lá que foi em março, mas na verdade aconteceu em abril, só com uma questão de exagero de ser aí correto com a data, então foi dia 22 de abril. Mas eu já contei isso para você, que eu falei lá atrás, né? Bolsonaro na cúpula do clima, o que ele falou? Teve uma cúpula do clima, né? Agora em abril, promovida por Biden, que ele quer zerar até 2030 o desmatamento ilegal, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, neutralidade climática até 2050, ou seja, tudo que a gente emite a gente retira, e fortalecer os órgãos ambientais. Entretanto, as notícias que saíram agora em maio sobre desmatamento não é queimada. Queimada vai acontecer agora, você vai começar a ver notícias de queimada. Desmatamento da Amazônia, em março e abril, foram maiores do que em março e abril do ano passado. Diogo, isso implica em quê? Todos os acordos comerciais que o Brasil tenta estabelecer, o Mercosul tenta estabelecer com a União Europeia, muitas vezes são negativados porque o Brasil aí não está investindo aquilo que deveria investir em meio ambiente. Isso é muito polêmico, mas se eu tivesse que dizer algo, óbvio, o Pantanal foi uma seca que nunca nós tivemos na história. Mas o que está gerando uma série de problemas na região da Amazônia e no meio ambiente brasileiro é a falta de fiscais. Isto é meio que unânime aí. Não acho que o Bolsonaro queira queimar, não acho que isso. Mas está faltando
botar dinheiro realmente nessa questão que repercute de certa forma. O Biden gostou do discurso dele, já que ele prometeu. Mas essas cúpulas sempre são assim. Há uma promessa e até se concretizar. É legal saber a promessa, né? Eu não quis falar isso porque eu tomo todo cuidado do mundo aqui, porque é uma acusação meio que política sobre o Ricardo Salles. Mas ele é acusado de apoiar madeireiros, aquela história daquela reunião que ele falou, vão passar boiada. É um cara muito polêmico. Eu não acho que uma prova de concurso vai perguntar isso, porque isso seria aí meio que uma cintura meio, né, justa, porque o cara tem que optar, né, se está a favor ou contra. Então, eu tomo esses cuidados na minha aula, mas eu sei que ele tem muitas acusações nesse sentido. Me parece que não é mas o que importa é a visão do Brasil, né? Eu acho que esse é o último, deixa eu ver aqui. Bom, este é o último slide aí, então, que eu havia programado. Ufa! Eu não deixei ninguém falar. Só eu falei, fui ingrato, mas eu sempre acho que a gente tem que tentar produzir o máximo no menor curto tempo de prazo possível para que vocês possam aproveitar ao máximo. Está completamente aberto o microfone a vocês, tenho dúvidas, falem. Não sei se foi uma metralhadora aí, Marcião, você ficou ouvindo? Não, estava aqui acompanhando, sim, tá? Perfeito, perfeito. É muita coisa, né? Né, Fran? E eu procurei, eu fiz sempre por mês, né? Brasil e mundo, Brasil e mundo, Brasil e mundo, para não ficar só falando de Brasil, só falando de mundo, intercalando aí. Mas é isso, as notícias nunca são grandes análises históricas, nem da atualidade. O Papa foi para o Iraque, olha, a nigeriana é da OMC. A gente não precisa ficar entrando, porque não é uma prova de análise do mundo contemporâneo. Ela é uma prova que muitas vezes direta, de pergunta até quem é o chefe da OMS, o nome da pessoa mesmo, meio factual. As questões de atualidade às vezes aparecem assim. É isso. Perfeito. Cadê? Fran? Está escrevendo, deixa eu ver aqui. Biden foi o Oscar da Diversidade, o ministro do Meio Ambiente. A aula foi boa, professor, obrigado. Eu não falo muito, escuto mais. Tá bom, tudo bem. É que às vezes você está com dúvida, e como eu não fiquei perguntando, então, né? Tá certo, é melhor eu ouvir mesmo, né? A ideia é essa, fazer talvez com menos tempo, né? Se eu fizer o bimestral, aí eu tenho menos tempo de assunto, e eu posso falar mais, né? Então, por exemplo, como eu tinha 4 meses para falar, eu tinha que cortar. Faça mais aula, professor. Falei. Obrigado. A gente depois bola, né, Márcio? Assim, uma por mês, uma a cada 2 meses, que aí fica com menos assunto, dá para a gente falar mais, né? Essa primeira é o start, é o projeto inicial. Obrigado a você, professor. Mas com certeza, né, a gente vai retomar e vai fazer, porque a atualidade é bem isso, né? Você tem que, né, aos poucos, vendo aquele momento, então, não adianta, né? Não, é aquilo que eu falei. Qualquer prova que acontecer até o começo do ano que vem, vai tratar de tudo que eu abordei aqui, porque o sempre edital é 1 ano antes da prova. Então, não tem como. O que aconteceu em janeiro de 2021, a janeiro de 2022 é tema de prova. Né? Perfeito. Vamos jantar. Perfeito, Diogão. Cara, mais uma vez, né, muito obrigado aí pela força, obrigado pela presença, tá? Espero que tenham curtido aí a Franciana, né? E a Roberta, ela teve que sair, teve alguns problemas familiares, né? Vai assistir depois da gravação. E temos outros colegas também que vão acompanhar a você, Franciana. A gravação. Perfeito? Sim, tudo certo, tudo certo. É o começo de um projeto e começa assim mesmo. Quem estiver aproveitando agora, quando chegar lá na frente, vai estar na frente de todo mundo. Eu sempre digo isso. Com certeza. Tenha uma boa noite também. Legal, brigadão. A gente se fala depois. Boa noite a todos. Até mais, hein? Tchau, tchau. Tchau, obrigado.